Torcedor gremista, perder, ser eliminado é ruim. Mas ser eliminado num confronto onde nós não tivemos reais chances de passar o adversário, Bom, chegamos aos pênaltis de uma maneira inacreditável. A grande dúvida é como que o Fluminense permitiu que o jogo fosse para os pênaltis. O Fluminense era para ter goleado no jogo de hoje. A verdade é essa. Nós temos que falar sobre muitas coisas que não apenas estão erradas, como são absurdas no Grêmio. Eu vou pedir para tu dar o like aqui e se inscrever na análise gremista, porque aqui não é lugar para jogar confete, não. Aqui é lugar de análise. Quem não gosta de analisar as questões a sério pode sair. Porque é o seguinte, agora que já passou os dois confrontos, a gente tem que analisar como as coisas foram. No primeiro jogo, onde o Grêmio ganhou, vamos falar sinceramente, eu falei aqui no meu vídeo de análise daquela partida. O Grêmio ganhou quase como acidente. Em que outro jogo o Renato vai fazer 2 gols? Vamos lá. O Grêmio fez um gol num pênalti lá, num pênalti que foi pênalti, mas que foi um erro infantil do jogador do Fluminense. E depois um gol de falta que foi quase um acidente. O Renato botou a bola pra área pra ver o que acontecia. O Fábio não segurou, a bola entrou. Agora, no jogo de hoje, vamos apontar a primeira coisa que tem que ser apontada. Eu quero que me digam qual equipe vence sem ter meio campo. Qual equipe vence sem ter articulador? Vem cá, gente. Vem cá. Como que um time com 3 zagueiros, 2 volantes, 3 atacantes e nenhum meia vence jogo? Eu só quero que me deem um exemplo, não precisa ser 300. Um exemplo de time que entra assim e ganha. Sabe por que o Renato escalou a equipe dessa forma? De uma forma bizarra. Erro grosseiro. Um dos principais aspectos da desclassificação foi essa escalação, sim! Eu ainda não vi, o Renato ainda não deu entrevista. Quando eu gravei, ele não tinha dado entrevista. Quando der, vai se encher da razão como sempre, vai xingar o repórter como sempre. Mas a escalação não foi só errada, foi bizarra. Sabe por que ele fez isso? Vamos encarar. Porque o Grêmio, eu já apontei aqui, o Grêmio praticamente não tem um sistema articulado de jogo no sistema de campo, de ataque. O que é o ataque do Grêmio? O que é a articulação ofensiva do Grêmio? É bola nas laterais, é só ficar empurrando a bola para as laterais e ver se algum jogador da ponta faz a jogada individual, o Pavon ou o Soteldo, ou se tiver o Gustavinho, ou se tiver o Nota Fernandes. Por isso que o Grêmio só contrata jogador do meio pra frente, eu já falei aqui. É justamente porque quer ficar dependendo de jogada individual, não tem esquema de jogo. Não tem uma coletividade, não tem jogada ensaiada, não tem triangulação, os jogadores não tocam e correm pra outra posição. Isso não acontece, fica cada um parado na sua posição. Não tem esquema. E no jogo de hoje foi bagunçado demais esse sistema. Vamos lá, o Fluminense fez 2 gols fáceis, ao natural, brincando de jogar bola. E é o time do Fluminense que não tá bem na temporada, faz uma péssima temporada. Um time que está mal. Tem jogado muito mal. Mas era o primeiro tempo era um time profissional contra um time infantil, que era o Grêmio. Parecia um time infantil, time de criança. Não, sem correr. E, cara, completamente desajustado em campo. Um time bagunçado, um time que não tinha tática de jogo. Eu falo isso aqui. E por que ele entrou com essa formação de hoje, sem jogador de articulação? Aliás, a torcida do Grêmio tanto pedia Monsalve e Cristaldo juntos, né? Ele realizou, botou os dois juntos no banco. Por que ele fez isso? Porque, ciente de que não ia fazer nada muito diferente de atacar pelas laterais, ele resolveu manter os 3 zagueiros para segurar o jogo e ficar especulando nas pontas, sem articulador. Gente, vamos fazer uma coisa aqui muito simples.
Vou falar uma coisa simples pro rei do futebol, que é o Renato. É o rei do futebol, né? Ele falou que ninguém pode discutir com ele futebol. Gente, eu não sou jornalista, né? Eu sou de outras áreas. Eu sou historiador e sou cineasta. Eu queria ser jornalista nessa hora. Não é uma forma que eu gostaria de ter, mas eu queria estar lá. Eu queria estar lá. Porque ele fala, as pessoas, e os caras baixam cabeça pra ele. Olha, se me fala isso aí, não pode discutir futebol com ele. Não pode discutir comigo. Vou dar palestra na faculdade. Olha, não pode dar palestra na faculdade, tu não é nem formado. Vai dar palestra na faculdade como? Ah, mas ninguém pode discutir comigo futebol. Ah, o treinador adversário pode, que te deu um nó tático. Ele pode. E aí vejam. Ele manteve esses 3 zagueiros pra ficar segurando o adversário e especulando no contra-ataque. Não deu certo. E aí, vamos lá. Por que o Grêmio conseguiu levar o jogo para os pênaltis, mesmo em grande desvantagem no campo? O time do Fluminense, ao primeiro tempo, esmagava o Grêmio. No segundo tempo, diminuiu um pouco esse ritmo, mas ainda jogava melhor do que o Grêmio. Sabe por que o Grêmio conseguiu levar o jogo para os pênaltis? Porque ele botou em campo o Gustavo Nunes, que eu tô o ano inteiro dizendo que não pode ser reserva nunca no time do Grêmio. Agora foi vendido. Aliás, o Renato, na última coletiva, falou, né, como é que ele falou? Ninguém tinha perguntado, né? Ah, o Gustavinho não jogou porque ele pediu, porque vai ser vendido. Ninguém perguntou, ele falou. Mas ele foi reserva o ano inteiro. E o Monsalve, que já mostrou que não pode ser reserva. Já mostrou. E aí o que acontece? Os 2 jogadores estavam no banco, entraram, o que aconteceu? O Monsalve fez uma jogada, botou na área e o Gustavinho fez gol. Gustavo Nunes. Os caras que estavam no banco. Como que isso acontece no Grêmio? Outra coisa que eu falei já lá contra o Corinthians, quando botou o Edenilson. Lembra que eu falei aqui, vocês já viram dar certo botar um jogador lá no final do jogo só pra bater o pênalti? Nunca dá certo. O Edenilson foi posto nos últimos minutos do jogo contra o Corinthians, lá na Copa do Brasil, onde o Renato também errou. Botou lá e o cara errou. Agora ele botou o Natan Pescador, só pra bater o pênalti. O jogador entrou no final do jogo, frio, e nervoso, porque sabe que tá entrando só pra bater o pênalti. De novo, errou. Errou, agora o Natan Pescador errou. Gente, é o seguinte. Como pode uma coisa dessas? E eu vou dizer aqui muito claramente. Time bagunçado demais, desorganizado demais. O problema do Grêmio não é só o elenco, hein? Tem uma coisa muito importante que tem que ser dita. Eu já falei aqui que eu concordo que não dá pra esquecer da questão da chuva, porque o Grêmio tá jogando todos os jogos fora de casa. Isso daí não é pouca coisa. Agora, gente, peraí. Não é por causa disso que, por exemplo, entrou na taça pra bater o pênalti. E aí ele errou. Aliás, ele pegou muita distância. Isso é uma coisa que eu já falei, que também jogador que pega muita distância pra bater, ele dá muito tempo pro goleiro fazer a leitura do corpo dele. Gente, isso é básico em futebol, cara. Como que o cara que é futebol profissional, jogador profissional não sabe disso, cara? Se eu sei. O Marquezinho. Gente, tem mais de um lance que o cara tá totalmente virado pra um lado pra tentar enganar ele, tá na cara que vai bater pra lá. Ele erra o pulo, ele pula pro lado errado, ele não consegue nem pular na bola. Então, assim, problema de estratégia, claro. E aí eu já vou encerrar o vídeo daqui a pouco, tô tentando não passar de 10 minutos nos meus vídeos aqui. Melhorou fazer isso. Agora é o seguinte, tem que deixar claro, o Renato tá fazendo um péssimo trabalho. Péssimo. Eu entendo não tirar ele agora, porque no meio de temporada o Grêmio ainda corre risco de rebaixamento, esse impacto ele tem o treinador, o grupo na mão, então se sair agora, é uma mudança brusca que pode, de repente, dar um problema. Agora que o Grêmio já foi eliminado em tudo que é lugar, tudo que é campeonato, só continua no Brasileirão, beleza, eu entendo. Agora, pro ano que vem não pode ficar nem a pau. Não pode ficar. E outra coisa, se a direção quiser demitir também, eu não vou criticar. Mas a gente sabe que não vão, sabe por quê? Porque são omissos e são office boys do Renato. São office boys. Essa direção é a passada. Porque isso é o conselho deliberativo do Grêmio. Cheio de gente que tá lá só pro status de ser conselheiro do Grêmio. Porque é um bando de parvos. Poucos são os que têm hombridade de chegar lá e tomar as rédeas da situação. Eles terceirizam. Não tem hombridade. Não tem peito. Não tem. Gente, vou encerrar o vídeo aqui. Pedir pra vocês darem um like, se inscrever, a gente se fala. Tchau.